Nesse vídeo, nós vamos começar o nosso curso de pós-graduação de Eletrodinâmica Clássica, apresentando aqui, discutindo um pouquinho, o protagonista principal, que é o campo eletromagnético. Então, primeiro, quer dizer, intuição aqui física, né, da ideia de campo eletromagnético, é que se você olha primeiro para as teorias que a gente tinha aqui, ação à distância, como era a gravitação newtoniana, a eletrostática, você tem umas leis de conservações globais. Então, por exemplo, o momento linear ele conserva. Então, aqui a Terra está parecendo parada, né, porque ela é pesadona, mas, quer dizer, se o satélite que está girando em torno da Terra está ganhando momento linear, a Terra está perdendo esse momento linear, e o momento linear total se conserva. E isso é a terceira lei de Newton, né? Só que nada com uma conservação global, quer dizer, o momento linear que a Terra está perdendo está instantaneamente aparecendo aqui nesse satélite que está girando. E quando a gente lida com a eletrodinâmica, a gente agora tem uma conservação local de energia e de momento, ou seja, o campo, ao se propagar, ele carrega energia e momento linear, e essa é talvez a noção mais física que a gente possa primeiramente ter de campo. E, quer dizer, essa energia que a onda carrega, que o campo eletromagnético carrega, a gente sente cotidianamente, né? A energia do Sol aí, tão presente, tão importante para o nosso cotidiano, né? O momento linear a gente já tem menos intuição um pouco, né? Quer dizer, você está andando na rua, você não sente a luz do Sol te empurrar, né? Você não vai, se você tropeçar na rua, você não vai poder botar a culpa no Sol, ninguém vai acreditar. Mas isso a gente vai estudar em mais detalhe mais para frente no curso. Mas quer dizer, basicamente para os padrões cotidianos, o momento linear da luz é pequenininho. Mas, quer dizer, você tem propostas aí de velas solares que você pode ali perceber claramente que a luz também carrega o momento linear. Então, esse assunto a gente vai estudar bastante no curso, mas algumas aulas mais para frente. Mas a ideia é que fisicamente, quer dizer, a primeira noção que eu quero discutir é justamente que campo ele transporta energia e transporta o momento linear e angular, que pode ser trocado com a matéria. E por isso que às vezes a gente começa lá estudando eletrostática, né? Quando começa a estudar eletromagnetismo, por uma conveniência matemática. E aí o campo fica parecendo uma coisa muito abstrata, não que não seja abstrato, mas quando a gente olha a contrapartida aqui da eletrodinâmica, é um pouco mais físico no sentido de que o campo é algo ali que está trazendo, né, essa energia ali do Sol, está sendo transportada continuamente, a energia não desaparece de um lugar e aparece no outro, e isso é uma coisa bem rica da eletrodinâmica. E isso não é só a característica do eletromagnetismo, né? Na verdade, o eletromagnetismo, a gente vai bem lá para frente no curso estudar simetria de Lorentz. A relatividade ela nasce no eletromagnetismo, né? E a ideia de que você não pode ter nenhuma informação viajando instantaneamente. Então, depois isso foi, inclusive, modificar a gravitação newtoniana, foi dar gravitação einsteiniana. E aí a gente tem também, quer dizer, ondas gravitacionais que transportam energia, transportam momento linear. Então, a ideia é que a finitude da velocidade da interação, ela traz consigo, num certo sentido, uma visualização mais intuitiva do que seria esse campo, que lá na eletrostática, na gravitação newtoniana, ou seja, nas teorias com simetria, que não tinham simetria de Lorentz, né, que a simetria de Galileu, você tinha essa interação instantânea tão esquisita, né, que o Newton, quando estudou lá, disse que não ia fazer hipótese de qual era a natureza dessa ação à distância, uma coisa muito anti-intuitiva. Então, por mais que matematicamente às vezes seja conveniente você começar com a eletrostática e tal, na prática a natureza física do campo ela fica mais manifesta quando você leva em conta que a luz ela leva um tempo finito para viajar, que as ondas gravitacionais também, né? Aqui no curso a gente não vai estudar gravitação, mas mais para frente a gente vai estudar em bastante detalhe. Lorentz, inclusive, do eletromagnetismo que nasce a relatividade, né? O trabalho original do Einstein chamava sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento. É daí que vem tudo, mas isso é uma feição que a gente vai explorar bem mais para o final do curso. Por hora aqui vamos relembrar um pouquinho, né? Quer dizer, o conceito matemático de campo. Então, campo, o que é matematicamente? É qualquer função que a cada ponto do espaço-tempo vai te retornar um valor. Esse valor pode ser um número, e aí você está diante de um campo escalar. Por exemplo,
você pode ter um campo de temperatura aqui, que é cada ponto aqui do globo, num instante de tempo, enfim, aqui são valores aqui relativos a janeiro a setembro de 2015. Você vai pegando e vai vendo aqui qual é a temperatura e você faz aqui um campo. Pode ser um campo vetorial, como aparece em fluidos, né? Que aqui, por exemplo, a cada ponto do escoamento você atribui um vetor velocidade. E, enfim, claro que em cada ponto você, em princípio, tem um vetor, você não consegue desenhar isso perfeitamente, você desenha só algumas setinhas representativas. Você pode ter um campo tensorial de posto 2, como era lá o Gemini na relatividade. E puxando aqui para exemplos de eletromagnetismo, né? Quer dizer, você tem campos escalares, por exemplo, potencial escalar, que vocês estudaram certamente na graduação, né? E aí você tem aqui, por exemplo, cada ponto do espaço você pode dizer qual é o valor do potencial ali. E você pode, inclusive, desenhar aqui superfícies que têm o mesmo potencial, né? As equipotenciais. E aqui, na verdade, é o mesmo sistema físico, só que agora, em vez de potencial escalar, a gente está indo para um outro campo. Agora, um campo de natureza vetorial, que a cada ponto do espaço você associa uma seta, né? Um vetor, no caso, o campo elétrico. Você pode ter um campo tensorial de posto 2, vão aparecer alguns aqui no curso. Esse, por exemplo, é o tensor F-mini. Esse vai aparecer só lá no finalzinho do curso, quando a gente explorar lá essa simetria de Lorentz. E a ideia é que, do ponto de vista físico, enfim, dado o campo, é importante você investigar qual é a dinâmica que esse campo vai ter, ou seja, se você consegue determinar equações que permitam você prever como que esse campo vai evoluir, do que essa evolução vai depender. Então, por exemplo, quando você analisa o som pode ser descrito como a partir de um campo de pressão. A cada ponto do espaço, um instante de tempo, você tem aqui o valor da pressão naquele ponto, e o som vai corresponder aí ao fato de que você vai ter, por exemplo, aqui uma onda de pressão, né? Você tem o fato de que a pressão ela é função da densidade, então quando você tem uma flutuação local de densidade, isso gera uma diferença de pressão, que gera uma força. Enfim, aqui o objetivo não é a gente estudar em detalhe a física do som, mas é destacar que lá nos cursos de ondulatória e tal, que vocês fizeram na graduação, você encontra lá qual é a equação que essa onda de pressão vai satisfazer. E em mecânica, a ideia é que esses campos eles não são grandezas fundamentais. Você consegue, em princípio, descrevê-los sempre, por exemplo, aqui, no ponto de vista microscópico, essa onda de pressão você pode descrever a partir das moléculas do ar, enfim, vendo ali como é que a densidade, a concentração de moléculas varia no espaço. Então, aqui esse gifzinho mostra essa onda de pressão aqui como essa flutuação de densidade de partículas em última instância, né? Em eletromagnetismo nunca se conseguiu fazer isso, se tentou muito, porque todas as ondas que o pessoal conhecia no século XIX, que não a onda eletromagnética, admitiam uma descrição mecânica, e o campo eletromagnético não admitiu essa descrição. Então, até onde a gente sabe, o campo eletromagnético ele não admite nenhuma representação mecânica. Se tentou encontrar um éter, mas nunca se conseguiu pensar o campo como uma vibração mecânica de um meio, assim como o som era uma vibração mecânica, assim como o fluido, né? Ondas num fluido, você pode pensar como movimentos ali de moléculas do fluido, onda numa corda. Até onde a gente sabe, o campo eletromagnético é uma grandeza fundamental e, portanto, ela tem aqui infinitos graus de liberdade. Então, nota que mesmo na mecânica clássica, às vezes é mais conveniente a descrição do contínuo. Quando você vai trabalhar com fluidos ou elasticidade, você tem toda uma teoria mecânica no contínuo. Mas, nesses casos, a gente sabe que você pode fazer uma descrição microscópica com um número finito de graus de liberdade. Muito alto. Tá? O número lá vai ter a ver com Avogadro, um número altíssimo, fora das nossas intuições cotidianas, mas finito. E o campo não. Então, aqui, quer dizer, até onde a gente sabe, as equações de Maxwell, portanto, elas são impossível você obtê-las a partir de uma descrição mecânica. Tentou-se muito lá com o éter, não se conseguiu, e em parte porque, na verdade, as simetrias que estão escondidas por trás dessas equações são simetrias completamente alheias à mecânica, tá? Que é o que, como eu disse, a gente vai explorar mais lá para frente. Então, aqui no curso, a gente não vai discutir essas equações, né, que vocês viram bastante na graduação, toda a riqueza empírica e histórica que teve ali para construir-se, para se chegar nessas equações. Aqui no curso, essas equações vão ser o nosso ponto de partida, então caso que vocês deem uma revisada lá
no material que vocês usaram na graduação, enfim, o que está por trás dessas equações. Aqui a gente vai partir delas, esse vai ser o nosso ponto de partida, para descrever os fenômenos físicos. Basicamente, o que eu queria, nesse primeiro momento, chamar a atenção é que, então, no século XIX, chega-se nas equações de Maxwell e não se consegue reduzir ela a uma descrição mecânica. E, na verdade, quer dizer, o conceito de campo foi, no século XX, assumiu o protagonismo total. Aí, na mecânica quântica, por exemplo, em que, embora você possa ainda falar em um elétron, quer dizer, um elétron é descrito por um campo, né? Que é ali a amplitude de probabilidade, que vai estar ligado com a função de onda, né? E que depois vai dar, então, na teoria quântica de campos, em que a própria ideia de um elétron vai passar a ser visto como uma excitação de um campo fundamental. Então, essas teorias a gente não vai discutir no curso, tá? Mas é para chamar a atenção, porque o eletromagnetismo ele inaugurou aí um caminho muito, muito profícuo, que foi dar muitos frutos no século XX. Bem, voltando para o nosso curso para o eletromagnetismo, né? Então, destacar que essas equações de Maxwell, se você está na ausência de fontes, ou se você tem ρ igual a zero e J igual a zero, você não tem carga e você não tem corrente, né? Então, as equações de Maxwell assumem essa forma aqui, né? Como vocês viram lá nos cursos. Primeira coisa, então, peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem essas equações. Vocês devem ter visto isso na graduação, né? Saindo das equações de Maxwell. Você obtém que os campos satisfazem equações de onda. E aí, para você chegar nessas equações de onda, é fundamental, então, justamente esses termos aqui, né? Quer dizer, pausem lá para obter essa conta. Qualquer dúvida, por favor, levem para o nosso encontro presencial, se tiverem esquecido. A gente vai, nas próximas aulas, estudar em muito detalhe essas equações de onda daqui. Mas eu quero chamar a atenção, sobretudo, para esse termo, né? Quer dizer, que é chamado corrente de deslocamento que o Maxwell introduziu nas equações, né? E que é absolutamente essencial para você ter realmente, perceber aí o caráter ondulatório. Então, como eu disse, eu não vou revisar cada uma das equações, mas alguns comentários importantes, quando for aparecendo o momento, eu vou fazendo para, enfim, a título de revisão, destacar, tá? E a importância dessas equações de onda é que, bom, na verdade, diversas fenômenos físicos são regidos por equações semelhantes a essa, em particular chama equação de onda, porque, enfim, fenômenos que a gente reconhece como ondulatórios, como vibrações numa corda, como, enfim, vários outros exemplos que vocês viram na graduação, você chega em equações semelhantes. E, então, eu peço para vocês relembrarem lá dos estudos prévios de equação de onda, quer dizer, esse termo aqui está ligado com a velocidade de propagação da onda. Para ser mais preciso, a velocidade de propagação vai ser 1 sobre raiz de μ0 y0, né? Ou seja, a equação de onda, se vocês lembrarem, fazer aqui em uma dimensão, né? Você tem que a derivada em x de u, menos, aí o que aparece aqui multiplicando a derivada temporal é 1 sobre a velocidade ao quadrado. Então, qualquer u que satisfizer uma equação desse tipo, né? A gente diz que é u que satisfaz uma equação de onda, e as soluções aqui vão propagar com velocidade v, como vocês viram na graduação. A gente vai rever várias dessas coisas nas próximas aulas, mas já para chamar a atenção aqui, o ponto que eu quero destacar é justamente que, ao você reconhecer que das equações de Maxwell os campos satisfazem equações de onda, você chega numa velocidade de propagação para essa onda, e quando você substitui os valores numéricos, dá essencialmente o que a gente conhece como a velocidade da luz. Isso levou à percepção dos episódios mais importantes, né, históricos do século XIX, percepção de que a luz é uma onda eletromagnética. Então, as equações aqui fundamentais do eletromagnetismo, né, que a gente hoje chama de equações de Maxwell, elas já atestam aqui para uma relação entre fenômenos elétricos e magnéticos, né? Isso foi sendo visto ao longo do século XIX. E agora essa constatação aqui mostra que o próprio campo da ótica pode ser descrito como um fenômeno eletromagnético. Isso a gente vai estudar bastante ao longo desse curso, tá? E você tem várias soluções para essas equações de onda. Então, peço para vocês também relembrarem, algumas soluções você deve ter visto lá no curso. Por exemplo, aqui soluções que a gente chama de ondas planas monocromáticos. Então, você tem que uma solução desse tipo daqui, você pode substituir aqui e ver que satisfaz de fato a equação de onda, né? E mesma coisa para o B, tá? Então, aqui é um exemplo. Tem infinitas soluções. A gente vai estudar várias soluções, inclusive mais sofisticadas do que essa, nas próximas aulas.
Mas só para primeiro aqui, vocês terem uma primeira intuição aí de fenômenos de uma solução da equação de onda, né, que vocês viram bastante na graduação. E é interessante aqui chamar a atenção para o fato de que a onda eletromagnética, então, não corresponde à vibração em nenhum meio material, que está ligado com o que a gente já veio discutindo antes, a impossibilidade de reduzir a mecânica e assim por diante. E é interessante comentar isso, porque, quer dizer, a partir do momento que se mostrou que o campo elétrico magnético satisfaz uma equação de onda, foi o momento que o pessoal achou, pô, agora, quer dizer, se é uma onda, é uma vibração em algum meio, porque todas as ondas no século XIX conhecidas eram assim. Então, a onda aquática era uma vibração na água, a onda sonora era uma vibração, enfim, no meio que o som estivesse se propagando, por exemplo, no ar ou no sólido. E, no entanto, nunca se encontrou esse tal meio, né? Foi a tal busca pelo éter. Então, essa onda, na verdade, ela é uma vibração do que está ilustrado aqui nesse GIF, que vai aparecer várias e várias vezes ao longo do nosso curso. É uma vibração de campo elétrico e magnético. E ela se propaga mesmo no vácuo. Ela também se propaga na matéria, e a gente vai ver isso bastante, bem mais para frente no curso. Tá? E qual é o problema fundamental da eletrodinâmica? Então, essa primeira aula aqui de uma certa revisão e de, enfim, definir os termos que a gente vai estar usando nas próximas aulas. O problema fundamental, a gente pode dizer, da eletrotinâmica é o seguinte: dadas cargas e correntes, determinar quais são os campos elétricos e magnéticos em cada ponto do espaço em um dado instante de tempo. Esse problema fundamental, ele não é o único problema, porque muitas vezes também você não conhece esses caras, né? Enfim, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Mas esse é um dos problemas mais importantes que a gente vai gastar as nossas primeiras aulas para tentar resolver. E aí, deixa eu passar aqui para alguns exemplos que a gente vai estudar no curso, nas próximas aulas, mas que caem nessa categoria. Então, por exemplo, explicar a cor do céu. A cor do céu a gente vai ver que está ligado com o chamado espalhamento Rayleigh. Então, a luz ela interage ali com as partículas que constituem o ar, e essas partículas, por suas vezes, emitem campos, né, dando origem a uma onda espalhada. A gente vai estudar isso bastante detalhe no curso. Um outro exemplo bem presente no nosso cotidiano são fenômenos de reflexão e refração. De novo aqui, como eu disse, quer dizer, fenômenos tradicionalmente originários aí do estudo do campo da ótica, né? E que admitem aí um estudo também via eletrodinâmica. A gente vai ver que a eletrodinâmica permite a gente ir, num certo sentido, mais longe do que a gente podia ir na ótica. A gente vai ver fenômenos como polarização a partir da reflexão da onda eletromagnética. E aqui tem outros fenômenos também bem ricos, né? Isso aqui é uma espécie de análogo clássico de tunelamento. Você tem luz no vidro 1, você tem luz no vidro 3. E aqui essa foto não dá para ver direito, mas aqui no meio eles não estão se tocando. Aqui tem ar, você não tem luz no ar. A gente vai ver esse fenômeno quando a gente estudar lá, o que chama de reflexão total frustrada, para quem quiser procurar. Os vidros precisam estar pertinho, para esse fenômeno se manifestar, você precisa que essa distância seja da onda do comprimento da luz. Seja da ordem do comprimento de onda da luz. No caso da luz visível, o comprimento de onda é bem pequenininho, né? São o tamanho de um protozoário, são centenas de nanômetros, né? Então, a gente vai estudar bastante reflexão e refração no nosso curso, por um viés diferente do que vocês veem lá na ótica, complementar. Outro exemplo também que aparece bastante no estudo da ótica é o fenômeno da difração. Então, a ideia é que você olha aqui, essa imagem, você tem aqui, por exemplo, a gilete, você tem uma fonte laser que está aqui, enfim, atrás da gilete, você está olhando aqui de frente, né? Então, quer dizer, se fosse ótica geométrica, era para toda essa região aqui ser sombra perfeita. E você vê que longe do anteparo, de fato, você vê sombra, mas perto você vê um comportamento bem irregular. Difração vem de uma palavra latina que significa, acho que diffractione, significa basicamente que a luz estilhaça. E esse estilhaçamento altamente irregular, ele é impossível de ser descrito pela ótica geométrica. Então aí você já agora precisa de uma ótica ondulatória, e a formulação mais, enfim, no caso da difração de onda, qualquer onda difrata, né? No caso da difração da onda luminosa, a descrição completa, para a gente poder entender esse fenômeno, requer as equações de Maxwell, um fenômeno eletromagnético. A gente vai estudar bastante também ao longo do nosso curso. E, às vezes, isso aqui a gente não vai estudar no curso não, mas é só para dizer que, às vezes, é o problema inverso que você quer resolver. Então, por exemplo, às vezes você observa o padrão de luz, por exemplo, aqui na difração de raio-x, e você, na verdade, quer inferir qual é a distribuição de carga que pode ter te gerado essa distribuição.
Essa é a cristalografia por raio-x, é um campo riquíssimo, ainda muito atual, muita pesquisa bonita. Em cursos de condensado vocês veem um pouquinho dessa questão. Mas é só para dizer que, então, boa parte da eletrodinâmica que a gente vai fazer bastante ao longo do curso é dado as fontes, você obter os campos, e em certos problemas o oposto, que em geral é mais difícil, também é relevante, mas isso a gente vai ver bem pouco aqui no curso. Bem, então todos esses exemplos anteriores que a gente falou, eles estão contidos aqui nessas equações, que então relacionam as fontes, que no caso é a densidade de cargas, correntes, relaciona elas com os campos, tá? E, bom, na realidade, em princípio, esse ρ e j não precisam ser prescritos. As cargas elas sofrem forças do campo, isso está presente aqui na chamada força de Lorentz. Aqui está a força por unidade de volume, né, se você tem uma distribuição contínua de cargas. Para uma carga pontiforme, isso significa que essa densidade de carga vai ser basicamente um Q, que é a carga, né, vezes uma delta de Dirac. Isso aqui é uma carga pontiforme localizada na posição com vetor R0, né? E aí a força adquire essa expressão aqui, que é chamada força de Lorentz, que deve ter aparecido bastante aí nos cursos de graduação de vocês. Então, em princípio, a rigor, você tem que resolver esse conjunto aqui de equações, uma coisa pode ser bem complicado, ou seja, em certo sentido são poucas equações, mas daqui a gente vai tirar 6 meses de curso e poderia tirar 10 anos de curso. Mas, enfim, porque realmente a quantidade de coisa que tem para ser estudado aqui é enorme. O nosso curso a gente vai ficar no âmbito da eletrodinâmica clássica, a gente não vai quantizar a teoria, e mesmo assim vocês vão ver que tem bastante coisa, inclusive, ainda sendo feita, ainda sendo pesquisada, é um assunto extremamente rico. Então, esse primeiro vídeo, a ideia foi mais contextualizar um pouco ali, fazer um panorama geral do que a gente vai discutir no curso, fazer alguns comentários aí relativos enfim, temas que vocês já estudaram. Por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham esquecido, não tenham problema, levem para o nosso encontro presencial e a gente vai discutindo. No próximo vídeo, a gente vai olhar essas equações de Maxwell já com uma pegada, enfim, um pouco provavelmente diferente da pegada que vocês olharam na graduação, analisando a partir do teorema de Helmholtz, o que essas equações estão dizendo. Do ponto de vista físico, a gente vai estar olhando essas equações, enfim, em termos de conceitos como circulação e fluxo, né? E então, com esse comentário, eu encerro esse vídeo, tá? Que, como eu disse, foi uma introdução, um convite aí para o curso de Eletrodinâmica Clássica. Tá? Obrigado aí.